tarde a todos e a todas, tudo bem? Eu sou Miguel e nós vamos falar sobre Espiritismo e sobre Jesus Cristo. Então vamos aproveitar, né, já que é o Dia da Mulher, sem demagogia, sem populismo. Não é uma oração comum no Espiritismo, a Ave Maria, mas a gente vai fazer, né, em nome de Nossa Senhora, já que nós cantamos aqui. Acho que vocês lembram ainda, né? Então vamos nos concentrar e fazer Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É uma oração que fala com Deus, e todas as orações falam com Deus. Jesus disse, um só rebanho e um só pastor, e não se importava que falassem em seu nome quem quer que fosse. Existe uma parábola que os apóstolos escolhidos por Jesus sentiram ciúmes de um pregador que não estava no grupo deles, e Jesus disse, quem não está, né, contra nós está conosco, deixe que eles falem, e falem bem. Por quê? Porque sempre quando vamos falar da doutrina espírita, que tem um consolo bastante amplo, no sentido de mostrar materialmente, factualmente, de forma realista a vida que continua, tem-se a impressão que é o único caminho para se chegar à luz de Deus, à imagem e semelhança de Deus. Porque nós falamos da reencarnação, nós falamos dos mundos espirituais, nós falamos de coisas que explicam a lógica da criação divina, a organização do universo através da misericórdia infinita de Deus, e que nos traz confiança de que nós somos espíritos imortais. Mesmo que tenhamos que passar aí, né, pela desafiadora fase do envelhecimento do corpo, como todas as fases são desafiadoras, nós sabemos que a morte não existe. Mas isso não significa que todos precisem compreender da mesma forma a mensagem de Jesus para encontrarem consolo na oração e na fé. O Allan Kardec trouxe uma frase muito importante na sua época, porque ele via dentro da doutrina espírita, inspirada por irmãos no plano espiritual, numa dimensão invisível para muitos de luz, mas quase já chegando à tecnologia no mundo espiritual, assim como a televisão foi se desenvolvendo e levou imagens por todo o planeta, a gente tem falado isso, nós chegaremos a essa dimensão e veremos o mundo espiritual mais cedo ou mais tarde também com aparelhos, que não era só isso que seria suficiente para nos levar a uma transformação mais constante na direção da felicidade, que é o que nós buscamos. Fomos criados, como diz a Gênese, um dos livros de Allan Kardec, por Deus. Lá no início da nossa criação não tínhamos a consciência individual daquilo que somos, daquilo que seremos, mas a partir de um determinado momento, milhares de anos atrás, nos deu Deus a possibilidade de termos consciência do eu, de que somos uma individualidade em evolução, e que esse eu não estaria estagnado no tempo e parado à mercê de coisas exteriores e de leis instáveis e também de disputas entre o mais forte e o mais fraco, aonde o bem e o mal estariam disputando eternamente em algum espaço e a felicidade seria inatingível. Isso seria desesperador. Isso seria terrível para nós que somos conscientes do eu, que nós existimos, que nós pensamos e que nós conseguimos já imaginar a misericórdia de Deus, mesmo que não saibamos ainda decifrar todos os seus desígnios e toda a sua sabedoria. A sabedoria que cria a nossa personalidade, inclusive,
a nossa forma de pensarmos e de existirmos. E facilmente, né, no convívio das pessoas e da realidade que nós vivemos, nos desligamos um pouco da sua presença, que é discreta, que é amorosa. E que Deus permite também, porque o seu amor não é impositivo, o seu amor é vivo dentro de nós. Então, quando falamos de Deus, também falamos de todas as religiões, cristãs ou não cristãs. Ateus não foram abandonados por Deus. Deus dá a liberdade de que nós também não acreditemos na sua própria existência e testemos isso. Então Allan Kardec, percebendo que somente saber a lei de causa e efeito que age sobre nós, a lei que os hindus chamam de karma, a lei de ação e reação, não seria suficiente para nossas consciências ainda encarnadas no mundo de provas e expiações, já amadurecidas de um mundo mais evoluído, mas transportadas e migradas como espíritos para o planeta Terra, para regenerarmos as nossas consciências através da caridade, do amor e do perdão, e também do arrependimento, através da justiça divina, manteria muitas vezes a nossa consciência no nível de rebeldia, atrasando o progresso. Então ele disse, não é fora do espiritismo que não há salvação, é fora da caridade. E os espíritos dedicaram no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo inteiro sobre o amor e caridade. E foi o que Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nós, como pessoas, vemos, se tivermos, dizia eu para um primo ontem, de idade, mais velho que eu até, mas do mesmo signo, que nós temos que ter humildade em saber receber amor. O orgulhoso, quando recebe amor, ele muitas vezes é ingrato, é rebelde, ele é inconveniente, porque nós não sabemos nem ao mesmo tempo dar amor e receber amor. Nós somos ainda vagalumes entre a luz e a sombra dentro de nós, porque assim, nesta dualidade, nós vamos exercitando a sabedoria da nossa autorresponsabilidade, consciente do amor de Deus e percebendo que a felicidade se constrói dentro de nós. Que a felicidade que nós buscamos aqui, numa casa universalista de luz, que também tem a doutrina espírita como base, não é, de segmentação religiosa, filosófica e cristã para o progresso, poderia estarmos numa igreja católica, numa igreja evangélica, numa igreja que as pessoas precisam, pelo seu grau de maturidade, manifestar a sua vontade de ter Deus no coração da forma como eles compreendem. Aquilo satisfaz. Uns mais imediatistas, outros um pouco mais filosóficos, e as questões de interpretação da vida após a morte dessas religiões e aquilo que os seus orientadores fizerem sobre aquelas pessoas que crerem neles, vai ficar sob a responsabilidade deles. Então é um só rebanho e um só pastor, disse Jesus Cristo, assim como o próprio catolicismo vem se corrigindo ao longo do tempo, a partir do momento que também aceita manifestações espirituais como o segredo de Fátima, como a própria materialização de Jesus que venceu a cruz, não fisicamente, não como ressurreição, mas como uma materialização, quando o seu espírito conviveu de uma maneira possível, científica, junto com aquela comunidade, apareceu para Maria Madalena, foi tocado em suas chagas por São Tomé, porque vemos esse o grande consolo do Espiritismo com clareza, que é a imortalidade da alma. Imaginemos que São Francisco dizia isso com clareza, que o seu corpo era um burrinho. Ele enxergava o mundo espiritual, ele sentia a presença dos espíritos, ele via Deus. O burrinho, um jumentinho, é montado muitas vezes, não é domesticado, por um cavaleiro. E quem conduz as rédeas das paixões, dessas nossas dificuldades todas que temos no mundo reencarnados, que estamos em provas e expiações,
aprendendo a amar, que é o nosso principal objetivo, que é o que nós vamos levar depois que passarmos o filtro estreito da dimensão, da porta estreita entre essa dimensão e a outra, onde não passa uma agulha, não passa um átomo da matéria, senão apenas o espírito, que é uma matéria diferente da que nós conhecemos, a parte imediata. Este burrinho é o corpo físico, que nós habitamos muitas vezes e voltamos pela lei da reencarnação como crianças esquecidos para continuarmos na escola da imortalidade do infinito. Essa é a grande bênção que o Espiritismo traz, e que, se colocarmos isso dentro da questão do amor que Jesus Cristo tinha pelos pecadores, entre aspas, não é? Pelos que estavam empobrecidos pelo desespero, pelas provações, pelas doenças, pelas dificuldades, e dizia, bem-aventurados, né, os aflitos, porque serão consolados, ou seja, a dor vai passar, desde que tu não peques mais para que algo pior não te aconteça. E aí é que nós entendemos, então, o nosso poder de transformação pela consciência do eu. Vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça. Jesus dizia por amor, não dizia por julgamento. Aqui também, neste livro, que é o principal, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o principal, vamos dizer assim, código de moral da doutrina espírita, porque é uma visão do plano espiritual trazida sobre a obra de Jesus Cristo, mesmo que ele tenha dito, né, que nenhuma ovelha se perderia do seu rebanho, que todos aqueles que o seguem em seu nome, que estão com sinceridade, entre eles ele está. Então todas as igrejas cristãs são abençoadas, e aqueles que não são cristãos têm também os seus avatares, os seus mestres, porque Deus ali está também. Nós passamos a ver um mundo maior do que nosso próprio umbigo, que na Idade Média achava, né, que a Terra era o centro do universo. E achamos que primeiro que nós, o ser humano, era o centro do universo. Depois chegamos ao Sol, depois chegamos à Via Láctea, depois vimos a galáxia, depois vimos o infinito, materialmente falando. E vemos o milagre da consciência acontecer todos os dias. Então realmente Jesus estava comovido ao ser pregado na cruz pelo poder material e pedindo perdão a Deus por aqueles que violentamente o expulsavam e tiravam a luz do planeta, dizendo: Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Então é claro que sim, Jesus não está mais na cruz. Aquilo que foi tornado um símbolo, um ícone, né, de um martírio e de um drama, numa ressurreição, num renascimento que seja da imagem vencedora de Jesus, foi a continuidade da vida após a morte. Meu reino não é deste mundo. Eu vou vos preparar um lugar para que depois vocês me acompanhem. Quando desencarnarmos, termos um caminho ainda a continuar seguindo, não transformados em seres de luz de uma forma milagrosa e sem significado pessoal, sem esforço da vontade. A vontade é muito importante nessa questão da felicidade. A vontade, ela parte do entendimento que nós estamos num contexto que não foi criado por nós, um sistema que foi criado por Deus e recriado por Deus infinitas vezes, sendo que Deus não tem começo nem fim, e portanto ele é passado, presente e futuro. Nós temos doses de liberdade, mas também de responsabilidade sobre aquilo que somos, que temos e que fazemos, e que precisamos praticar, usar a vontade, de acordo com a vontade de Deus, como diz Jesus no Pai Nosso. Usar a vontade para a renúncia, por exemplo, à maledicência. Aquele pensamento que vem porque é inevitável, né? Eu não posso, por exemplo, nesse momento, evitar que o vento do ventilador venha até mim. Eu não posso evitar o controle do oxigênio na sala, dentro dos meus pulmões. Eu preciso respirar. Eu não posso evitar que o sol bata, porque eu não tenho poder sobre essas leis. Então eu vou sentir pensamentos maliciosos, eu vou sentir tentações, eu vou me sentir de acordo muitas vezes com as dificuldades psicológicas da minha própria reencarnação, insatisfeito com a esposa, com o filho, com a mãe, com os irmãos. Eu vou me sentir muitas vezes angustiado no momento de conquista,
material ou espiritual, ou que seja, de que nem todos vão compreender da mesma forma e vão achar todas aquelas coisas ruins que o ser humano ainda é capaz de sentir, mas eu preciso ter caridade e perdoar, o que é bem difícil. Mas diz, né, o filósofo espírita também e médico espírita, Dr. Paulo Frutuoso, que trabalha numa instituição carioca, o Lar Frei Luiz, no Rio de Janeiro, e muitos anos fizeram sessões de materialização de espíritos com fotografias, com registros, com psicofonias, com fiscais, não é, para que aquilo fosse constatado que não era fraude. E é uma instituição espírita controlada pela Igreja Católica no Rio de Janeiro, o Lar Frei Luiz. Então vejam que Deus é um só, Jesus Cristo é um só, rebanho, um só pastor. Diz ele nas suas palestras, Dr. Paulo Frutuoso, pode procurar no YouTube, que ele é muito interessante. Ele fala sobre a face oculta da medicina e outras questões que nos levarão à felicidade total, que sem perdão não há progresso. É difícil perdoar porque eu preciso ter vontade de perdoar. Eu preciso fechar a janela do orgulho e da rebeldia, que também não me deixa receber o benefício daquele que também se arrependeu muitas vezes, ou não, da ofensa que teoricamente nos tenha causado, para poder reiniciar o sistema de relacionamento abençoado pelo amor. É um exercício, como disse, não é, que nós temos todos os dias, e observo por mim, como um vagalumes que somos entre a sombra e o brilho, né, da luz. Nós estamos ora bem, ora nem tanto. Temos uma certa estabilidade, e é por isso que Jesus deu também, né, um remédio: orai e vigiai. A oração, ela nos religa com a fonte da natureza perfeita de Deus, ela nos traz uma energia boa. Então, se ali está uma sombra, se tem um irmãozinho mais baixo vibratoriamente, a oração vai afastar aquela sensação ruim, aquele rancor, e a discussão acaba. A briga acaba, o desejo de continuar a oração. E vigia significa força de vontade em querer melhorar. Significa um autoconhecimento de que eu não tenho razão em tudo. E mesmo que eu tenha razão em tudo, eu preciso ser humilde. Jesus, que tinha razão, que era o caminho, a verdade e a vida, constatado não somente pelos milagres, não somente porque nós temos a certeza que as suas palavras não passaram, quando ele disse, né, o teu reino é de César e as tuas igrejas e templos não sobrará pedra sobre pedra, mas as minhas palavras não passarão. Ele falava com profecia, ele falava com consciência de que estava além do tempo num projeto de evolução que passou, falando apenas do planeta Terra, pelos 10 mandamentos de Moisés enviado por Deus, que também não era perfeito, que fez algumas coisas que não estavam dentro da condição, não é, da sua missão, mas era um processo evolutivo. Jesus Cristo como a segunda revelação, sendo que Jesus Cristo trouxe em si, sim, o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, porque há uma hierarquia espiritual e nessa hierarquia ele era o mais expandido. Que um dia nós estaremos lá, porque ele dizia, inclusive, que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás para esta montanha, se move daqui para lá, e ela vai se mover. Dentro de nós, nas nossas transformações, e o Evangelho aqui compara, inclusive, do ponto de vista material. A pessoa que tem fé numa jornada, ela consegue, fé em si mesmo, coisas que Jesus também mostrou ser possível do ponto de vista da imortalidade da alma. Daqui a um cálculo simples, qualquer número que imaginem a cabeça de vocês, acima do zero, trilhões de anos na frente, não estaremos nesses corpos, é claro, porque a matéria vai se desintegrar, mas estaremos vivos, conscientes e diferentes. Já estamos diferentes de que quando aqui entramos, e estaremos diferentes a cada segundo que passa, como o rio que passa, como o universo que move-se o tempo todo. Então não é o objetivo de Deus nos envergonhar, revelando os nossos defeitos. Jesus, quando livrou a mulher pega em adultério do apedrejamento,
ele enxergava a energia das pessoas que estavam ali de maneira hipócrita fazendo um julgamento farisaico. Ou seja, por fora uma hipocrisia, por dentro cheio de podridões. A misericórdia também não está em apontar, né, o defeito do outro quando nós temos muito mais defeitos, dizia Jesus. Está escrito, por que vocês enxergam um cisco no olho do outro quando tem um monte mais de problemas, né? Então é cada um segundo as suas obras. Não significa ser cúmplice do erro do outro, não significa ser conivente, não significa aprovar, mas significa que nós precisamos ter misericórdia também, por amor, por bondade, e ir além das fronteiras do fundamentalismo, que achando somente que a minha religião é que salva, a minha religião é que liberta, e a minha fé e a minha razão é que está com supremacia a todos. Jesus lavava os pés dos apóstolos. Jesus sentava-se com pessoas consideradas de má vida, porque ele veio justamente para trazer a luz. Então, como ele era puro, né, ele não se contaminaria. Nós talvez não pudéssemos fazer isso, evidentemente, né, que talvez algum dos nossos erros e defeitos de personalidade acabassem superando aquela fé que Jesus teve com convicção e com perfeição, porque ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas se evitarmos o julgamento, já é um começo, não é? Um julgamento negativo diante da pessoa que cai, às vezes, desesperadamente, né, tentando subir do caminho do vício para a virtude. Nenhuma ovelha se perderá, vai, não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Para concluir nesses minutos, eu vinha pensando, né, sobre uma questão que está afetando muito a nossa intuição inconsciente de seres imortais que somos reencarnados já, nessa época de transição planetária. Não é a primeira vez que nós vamos passar por um momento de transição planetária. Nós todos aqui, não importa a idade do corpo, somos espíritos já amadurecidos há bastante tempo. Nós sabemos, não é, no íntimo da nossa cultura espiritual, que está velada pela carne, mas que está gravada no nosso espírito, que é um momento de transformação. Porém, este Deus mau que as pessoas estão vendo no apocalipse destruidor, colocado como se isso fosse uma vingança, uma ira, está apavorando jovens, está apavorando pessoas de idade, está apavorando os espíritos que estão com uma compreensão aí sim, não é, dificultosa, infelizmente para eles, de que há espaço reservado no universo somente para santos. Sendo que Jesus disse que nenhuma ovelha se perderá, e que é o amor que transforma, e que Deus jamais imporia, né, penas eternas, um inferno eterno para um filho querido do seu coração, porque ele é pai, mãe e amor infinito. João Evangelista foi, depois de Jesus, o maior dos profetas, e qual estava há mais de 90 anos de idade na ilha de Pátmos, exilado pelos romanos, e não foi por acaso que ele não desencarnou antes, né? Ele foi exilado, porque todos os outros foram, né, em missão e acabaram morrendo violentamente, desencarnando. Pediu lá papel, né, e pena, e mediunicamente recebeu e tinha visões e escrevia e falava, né, para alguém que escrevia sobre esta época de mudança, porque o planeta é, além de todos os outros, mas esse aqui é uma empresa de Deus para a luz, tudo é progresso. Neste livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, um dos capítulos também se fala sobre a lei do progresso, tudo é evolução. Então a nossa escola planetária Terra vai sofrer um processo de evolução. Ah, mas o mundo está perdido, né? Tem guerra todos os dias e não sei o quê. Mas será que Deus seria aquele chefe que bota o casaco na cadeira e não aparece para cuidar da empresa, fadado à falência? Não é? Que visão nós temos de um Deus no universo, achando, né, que ele vai nos deixar fora, se não ficar ajoelhado dizendo Senhor, Senhor, como dizia Jesus. Não adianta dizer Senhor, Senhor para ganhar o reino dos céus. Eu preciso fazer este processo de autoconhecimento. Ah, mas agora é a última hora, né? Tarde demais, a gente procrastinou, a gente... Não, nenhuma ovelha se perderá. Ou seja, a mudança que Deus está planejando para todos, não somente para aqueles que ganharem o céu, mas para aqueles que ainda estão em processo evolutivo, é para o bem de todos.
Não vai nos abandonar Jesus, não vão nos abandonar os seres mais iluminados do que nós. Então não há por que temer o mal, a não ser aquele que tem dentro de mim. Disse Chico Xavier, e eu concordo plenamente, que a única coisa que pode me levar ao desespero, à guerra, à tragédia, é o mal que está dentro de mim. E como é que esse mal pode se desencadear? Por gatilhos de ciúmes. Muitos hoje, que é comemorado, né, não por acaso, em homenagem a todas as mulheres, e em nome de Nossa Senhora, que também foi uma mulher que sofreu muito, mas que tem um hospital dos suicidas, que ajuda as pessoas que fogem da carne, e fala muito sobre isso, o livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira. Nossa Senhora, que não foi simplesmente a mãe de Jesus, mas sim uma pessoa de luz, que até neste momento segue nos trazendo amor, paz e felicidade, que nós vemos quando desesperadamente, tristemente, homens que não aceitam, né, o não, e que quando querem as mulheres terminar uma relação tóxica e positiva, eles matam, eles sequestram, eles matam filhos, não é? E isso parece um inferno realmente, né? Dizia que nesse momento aconteceria essas coisas todas que está Mas essa é a parte negativa do Apocalipse, que a gente se apega a essa descrição para chegarmos à compreensão dessa determinada época, não é? Se eu for num estádio de futebol cercado de problemas ao redor, eu vou ver lá o cidadão que está catando lixo, não é? Está com problema sério financeiramente, né? Então, mas o cara que chegou lá na sua limusine, não, financeiramente. Então eu vou olhar na profecia só o negativo e vou achar que então o mal está tomando conta porque Deus nos largou de mão. Deus foi tomar um cafezinho, deixou o casaco na cadeira e salve-se quem puder. Que pai seria esse, né? Deus mal foi usado na Idade Média para nos causar medo. Olha, ou você faz isso ou você vai olhar no milho. Porque nós tínhamos o mal dentro de nós e nós queremos dominar. Porque a paciência também é caridade. O amor está imbuído de paciência. Quando eu preciso explicar e reexplicar, mas eu já te falei 1000 vezes agora, né? Um pai que não explica, ou uma mãe que não explica, não tem amor. Claro que você vai criar sistemas, não é, de restrição de liberdade diante da rebeldia. Ampliemos isso ao infinito e veremos um Deus de misericórdia. E oremos juntos, irradiando para concluir, para esses irmãos que enxergam o mal no Apocalipse, a luz de um Deus de misericórdia, que enxergue em João Evangelista aquilo que ele falou, que depois disso nós veríamos a paz. Bem-aventurados os mansos e misericordiosos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados, não é? Aqueles que sabem perdoar, que sabem, né, ser pobres de espírito, no sentido de não querer subjugar o outro pela razão. E aqueles que ainda não sabem o que fazem, que Deus tenha misericórdia, como disse Jesus, porque vão continuar sua jornada onde quer que seja, no mundo que criaram para si, e não é abandonado por Deus. Tudo é Deus. Tudo no universo é Deus. Não existe outra força maior que Deus. Não existe aqueles seres negativos e sombrios com maior poder que Deus, para nos apavorar, achando que Deus, né, pode perder na prorrogação, nos pênaltis, e nós, né, virarmos o inferno eterno. Não existe. Então isso tudo é mito, é ilógico, e vai ao contrário da misericórdia, do amor de Deus e da figura que Jesus traz para nós e está aqui nesse momento, não é? Para que nós tenhamos vontade de, como diz o italiano, né, aos poucos, né, pian pianetto que seja, de melhorarmos uma fração por dia, né? Não posso sair querendo achar que eu vou virar São Francisco de Assis, né? Não vou. Ninguém vai virar Madre Teresa de Calcutá de uma hora para outra. Aqueles espíritos que foram os apóstolos já tinham uma trajetória anterior. Nós andaremos como aqueles vagalumezinhos. Uma hora eu estou na sombra, mas opa, peraí. Uma hora eu não, já me iluminei. E assim por diante, para saber para onde correr. Quando aperta, o adolescente que se diz ateu,
né, que não gosta, que não tem, né, conversa com Deus, que acha que ele está experimentando, mas o espírito dele sabe. Então ele precisa da informação. Quando ele precisar correr, ele vai saber para onde correr. E nós corremos, graças a Deus, para a luz, pelo menos na compreensão. Na prática, um dia de cada vez, né, que cada dia basta o seu mal, e tenhamos a certeza de que Deus, como disse Jesus, nos traz a recompensa. E Jesus disse, paga 100 por um. Eu não falei ainda da questão matemática, porque nós somos, a maioria de nós, gringos, né? Onde é que está o meu lucro nessa história? A caridade, o amor, e na parábola dos talentos, Jesus falou isso, Deus paga 100 por um. Ou seja, o bem que eu faço é meu advogado no infinito. E vai, através do amor, cobrir a multidão de pecados do meu próprio coração. E pelo arrependimento, e não pelo sofrimento, eu chegarei mais facilmente à felicidade. Muito obrigado. Eu espero que eu tenha conseguido juntar, né, o Lé com o Cré para que todos saiamos um pouquinho mais felizes. E peço então que fechemos os olhos para que Deus receba a nossa oração através de Jesus Cristo, dizendo, como disse o soldado romano, Senhor, eu não sou digno, eu não tenho perfeição, eu tenho medo, eu tenho uma vontade que fraqueja, eu tenho todos os sentimentos humanos dentro de mim, Senhor, mas eu tenho fé em Ti. Eu creio, Senhor, na possibilidade do amor. Eu acredito que meu irmão também vai acreditar mais cedo ou mais tarde e vai ser perdoado por mim e vai me pedir perdão. Eu sei, Senhor, que depois dessa vida dura, difícil, no plano físico, eu terei momentos de repouso nas Tuas moradas espirituais, onde a verdadeira vida está, e reencontrarei os queridos desencarnados, amarei meus inimigos com mais compreensão, entenderei o tanto de aparentes injustiças que tenho passado. Então te peço, Senhor, que eu não me sinta como vítima, mas como um viajante em busca de luz. E é não somente a nós, mas todos os nossos irmãos aqui no plano espiritual, em qualquer condição que estejam, como teus filhos, Senhor, em qualquer situação de desenvolvimento espiritual, recebam também a Tua misericórdia, o Teu perdão e o Teu amor infinito. Muito obrigado por esse momento, Senhor Jesus, que seja feita a Tua vontade sobre os nossos destinos e que assim seja. Obrigado.